Vou iniciar com a etnografia visual da Rua General Osório, aproveitando para convidar quem me dá o prazer dessa leitura a assistir o que foi e o que é esta rua. Essa primeira imagem, temos uma antiga serraria no mesmo lugar que hoje fica essa escola de inglês. E assim, inicio com uma caminhada percorrendo 900 metros de extensão, partindo da Daltro Filho em direção ao centro, para mostrar a rua no momento desta minha finalização da tese. A gente percebe, andando a pé, que o tecido urbano é bastante renovado e alternado, onde convivem antigos prédios com novos momentos, né, renovações das edificações, o chamado retrofit. A década de 60, a década de 40 e também décadas anteriores ao século XX, como esses exemplares aqui alinhados à esquerda, e também este da esquerda, então, como nós estamos vendo, e também esse aqui da direita, que vem a ser uma antiga loja, que hoje é renovada por uma sorveteria. Então, todos esses espaços que percorri e percorro agora pela última vez para este trabalho, para essa pesquisa, finalizando então a pesquisa, apresenta esta variação aqui mesmo, a Livraria Saile. Anteriormente apareceu uma das mais antigas lojas de Hamburgo Velho, a Casa Hamburguesa. Também aqui o posto de gasolina. Mais adiante aqui o depósito de Kuntz, de couros, posto de sandu. E assim vamos. Aqui eu morei neste mesmo lugar, só que em outra casa. Do outro lado da rua, esta casa foi residência por muitos anos do engenheiro Inácio Plan. Aqui moravam o Zengel, hoje Dr. Klein. E o Frozen, a sede do Grêmio dos Funcionários Municipais, hoje tombado pelo município, é uma referência deste lugar, assim como essa Casa Guerra e as casas ao lado, em frente. E aqui ficava também a fábrica de calçados Haas, que também está bastante descaracterizado. Hoje abriga vários empreendimentos. Na sequência, a gente tem esse prédio mais alaranjado da esquina, o antigo posto de saúde da cidade. E também entramos aqui num segundo trecho, que eu classifico no meu trabalho como segundo trecho, dominado pela Escola Santa Catarina. Assim, a gente vai apreciando antigas casas ainda de madeira, remanescente, a última, a casa da família Vinhert, e outras pequenas casas que aqui ficavam mais voltadas então para a residência. E assim o domínio da paisagem inicia então com a Escola Santa Catarina, e do outro lado da rua a Cerâmica Rio-Grandense, antiga fábrica de esmaltados. Esta foi a residência de Arthur Haas, dono da fábrica de calçados Haas, e aqui morou também o seu filho ao lado, onde hoje temos escola, aulas de robótica. Voltando ainda o olhar para a Escola Santa Catarina, percebendo a imponência e fazendo um registro do muro.
o muro que aqui segrega bastante o andar a pé. O andar a pé passa a não ser muito aprazível, diria, tanto deste lado da rua da Escola Santa Catarina, quanto do outro lado, porque temos aí esse grande empreendimento do Grupo Erval, que não foi adiante a construção por um embargo relativo mesmo à preservação do patrimônio, e dessa forma o muro já ali está, os tapumes da obra, enfim, muitos anos. Do outro lado da rua, nesse empreendimento da Ubra, havia o Curtume Engel e também uma grande edificação que foi ainda preservada, uma edificação da industrialização, né? Neste finalzinho desse segundo trecho, começam mais evidentes os curtumes, assim como o Curtume Engel aqui da direita. Temos lá adiante, junto à sinaleira, na esquina, um prédio com a esquina chanfrada, que pertence ao Curtume Posada, hoje não ativo mais, mas também foi Curtume Der. Então, temos aqui finalizando o trecho 2, de um pouco mais de 300 metros. Ainda se percebe muito muros e pouca animação em termos de vida com pessoas e com relação das casas com a rua. O carro é sempre dominante, certamente que o horário favorecia, era 11h30, meio-dia, horário de buscar as crianças na escola. Aqui então entramos no terceiro trecho e último, ainda um olhar para o Curtume Posada, e aqui temos residências um pouco diferentes, mas conectadas com a década de 40, com recuos de jardim bem evidenciados. Poucas residências ou edificações são alinhadas na rua, junto ao passeio. Elas estão recuadas e eventualmente possuíam lotes maiores, como aqui o caso da Casa Klein, aqui à direita, que já vamos ver. E as demais já das décadas, a partir das décadas 30. A Casa Klein, que ficava numa pequena chácara, conforme relatado pela entrevistada. Aqui era tudo aberto. Aqui em frente, onde está o posto de gasolina, ficava o Curtume Momberger. E ao lado, Daut e Falkenbach, uma metalúrgica que atualmente está sendo transformada num grande shopping que vai conectar duas ruas, esta e a Avenida Vitor Hugo Kuntz. Mais uma olhadinha para o antigo Curtume Momberger e também não mais posto de gasolina. E aqui entramos então nesta curva, nesta inflexão que faz a Rua General Osório para o lado direito, é a curva do Momberger, bem conhecida por quem mora por aqui. Nessa curva aconteceram vários acidentes relatados por alguns dos entrevistados. Gostaria de olhar de volta para a perspectiva do Morro de Dois Irmãos, lá no final ou no início do meu trecho, e chamando atenção para os novos empreendimentos que aqui estão ocorrendo de entretenimento, casas noturnas, bares e restaurantes. Poucas residências nesse trecho, apenas um residente ainda que mora aqui mais de 80 anos, na casa do outro lado da rua. O restante são serviços, escritórios de designers ou restaurantes mesmo. Assim, conferindo ainda nesta rua importante vazio deixado pelos dois curtumes que aqui estavam. O Scheffel,
que vinha a ser o curtume também Sul Brasil, e o curtume Ludwig, que ficava em seguida, lado a lado com Sheffield, e cujos donos moravam ao lado ou na frente, aqui nas imediações mesmo. Este curtume Ludwig sobreviveu ainda até meados do século XX, quando foi demolido, e chegou a sediar curtume Lang também. Esta parte, então, toda dos muros aqui à esquerda, era o lugar dos dois curtumes. Hoje existe uma única casa que pertence a um empresário do ramo calçadista, ou a descendentes herdeiros deste empresário que já é falecido. No final, então, do nosso percurso, a gente percebe a interface da cidade vertical, mais uma casa noturna, aqui onde foi a residência de Snell, e ainda a última porçãozinha que favorece um triângulo. Temos o final do trecho e o empreendimento da família Snell, com consultório de dentista e outras atividades. Esta é a ponta que vai conectar com outras vias, inclusive com a antiga sede da prefeitura, Praça do Triângulo, Praça da Bandeira, e também o Legislativo, que fica aqui. Muito obrigada, e agora então podemos convidar a leitura, ou adiantar a leitura do trabalho.